Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então com esse dia maravilhoso, com esse instante que aqui todos estamos juntos, para estarmos alcançando a melhoria para o nosso espírito, a paz interior, que claro, nós mesmos temos que buscar, mas com a ajuda desses mestres, desses espíritos amigos, desses irmãos maravilhosos, que sempre nos dão a oportunidade, querem muitas vezes o faz carregar-nos no colo quando estamos aflitos e desesperados, nos dão assistência. Nós temos que fazer a nossa parte em acordarmos para as nossas necessidades essas que devem ser atuadas através da disciplina, porque nós não podemos ser mais ou menos, temos que ser realmente o que queremos ser com vontade. Isso, não podemos ser profissionais mais ou menos, não podemos ser esposos, cônjuges mais ou menos, não podemos sermos irmãos mais ou menos, não podemos ser espíritas mais ou menos. A gente tem que ser realmente dedicado, buscar, querer ser para o mais, como o Leão Denis nos fala, do mais para o mais, buscando sempre a positividade, sempre o crescimento, sempre estarmos melhores interiormente, buscando corrigir as nossas fragilidades, porque todos somos imperfeitos, estamos a caminho da luz da evolução, todos nós temos fragilidades, por isso que Jesus já nos deixou a palavra, não julgares a não ser julgados. Por quê? Nós damos permissão e somos, na verdade, imperfeitos, e aqueles espíritos perfeitos que já alcançaram a perfectibilidade, a perfeição relativa, esses jamais nos julgarão. Eles não farão isso. Quem julga são os imperfeitos. Quem julga são aqueles que mais erram. E aqueles que julgam às vezes erram mais do que aqueles que estão fazendo errado. Então o que temos que fazer? Amar-nos uns aos outros como eu vos amei, como Jesus nos ensinou. Amar os nossos irmãos como a nós mesmos. E Deus acima de todas as coisas. Trazendo esta máxima, pedindo licença ao José de Mococa, ao nosso amigo querido, pedindo licença a Jesus Cristo, pedindo licença a toda a equipe maravilhosa, divina e espiritual que trouxe-nos até aqui, que são espíritos maravilhosos. Nos trouxeram protegidos e nos levarão protegidos, em nome de Jesus. Que assim seja. E, gente, hoje quem vai falar vai ser nosso irmão Quaresma, que vem sempre aqui nos visitar. Ele aproveitou que eu estava falando aqui mais que a boca para estar se preparando aí, né? Ele vai falar, gente, porque a gente está seguindo um tema aí agora do suicídio, né? Do Setembro Amarelo. É importante que falemos do suicídio, né? E até estava falando do Quaresma agora, né, Quaresma? Que é legal que a gente fale do suicídio, que fale dessas imperfeições que a gente tem, que a gente carrega, não só no dia do Setembro Amarelo, mas todos os dias, né? Todos os instantes, lembrarmos de que somos ainda almas pecadoras e que podemos ajudar uns aos outros. E hoje ele vai então falar-nos, isso mesmo, sobre o suicídio. Fica à vontade, somos nós de Deus. Boa noite a todos, a presença e a oportunidade de estar falando com vocês. Como eu estava falando com a Priscila, eu já me sinto muito acolhido aqui, muito bem com vocês, viu, gente? Somos amigos. Eu vou falar sobre o suicídio. Eu sei que algumas pessoas já vieram falar sobre o suicídio aqui e talvez vai ter informações repetidas, mas a gente precisa dessas informações para pegar um embalo, para dar um encaminhamento, né? Então me perdoe se eu for repetitivo, né? Suicídio, ele está muito presente no que nós chamamos hoje de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo foi uma bela ideia que as entidades tiveram aí, de classificar os meses por cores, né? De uma forma de que naquele mês, naquela cor, toda a sociedade, de uma forma geral, se concentre em analisar aquele tema, em pesquisar, em tomar ciência, porque antigamente ficava tudo muito disperso, quer dizer, tudo disperso e ninguém pensava em nada. Agora se concentrou, então todo mês tem uma cor. Outubro da saúde do homem, outubro da mulher, novembro do homem, setembro amarelo. No mesmo setembro tem outras cores de outras coisas. Eu achei muito interessante essa ideia. Então nós estamos no Setembro Amarelo, que é fala sobre o suicídio, prevenção e valorização da vida, né? O suicídio é o ato, especificamente falando, que eu vou deixar de falar na palavra suicídio para não dar força a ela,
e vou chamar ele como um ato equivocado. Equivocado, não errado. Porque para quem faz, ele pode até encontrar razões para fazer, né? Ele pode achar que está certo. Eu vou dizer que não, que é um equívoco. Eu não vou castigar esse irmão dizendo que ele está em erro. Ele está em equívoco, ele está interpretando errado essas leis, essas ideias que estão chegando até ele. Então ele comete suicídio por equívoco, né? Porque talvez se ele conhecesse bem, conhecesse o que talvez a gente vai conhecer aqui um pouco, talvez ele não faria, não tomaria esse ato, né? A prevenção, que é basicamente os cuidados, porque quando a pessoa está, entre aspas, no caminho de um suicídio, ou planejando suicídio, ou já teve eventos de suicídio antes, é difícil você evitar concretamente, porque geralmente esse suicídio acontece num anonimato, né? São poucos os casos que se faz de forma pública, então é muito difícil de você fazer evitar. Então a prevenção é esse cuidado para não deixar chegar nesse momento de desatino, né? E a valorização da vida, que é o grande ponto aqui, que é justamente o antídoto. Para se evitar que se chegue naquele momento, se faça a valorização da vida. Então, a partir do momento que você entende que a vida tem seu valor e que você tem um valor na vida, e você tem um sentido na vida, o seu caminho não é para isso, para esse lado, o seu caminho é para outro. É caminho para outras realizações positivas, né? Então, isso passa ao longo, né? O suicídio, como nós sabemos, ele está atuando em toda a população, né? Altos índices, como todo mundo já sabe, em todas as idades, todos os gêneros, todos os países, é um mal do mundo, todas as classes sociais e todas as condições gerais. Ou seja, quando você tenta entender por que uma pessoa suicidou, tem os várias razões, desde doença, desde decepções e desde até sem razão. Tem pessoas que cometem suicídio, você pergunta para os familiares e fala, olha, eu não sei, estava tudo aparentemente bem, ele estava feliz, ele estava promovido no trabalho, ele acabou de casar, uma série de coisas e aconteceu. Então tem coisas fora da explicação. As causas também são várias, tá? Mas aí, aqui tem uma notícia relativamente boa, digamos assim. Entre aquelas causas físicas e mental / espiritual, os cientistas estão analisando aí que a maior parte está na esfera física. A maior parte dos suicídios, as causas que levam a pessoa ao suicídio, está na esfera física. Por que na esfera física? Porque nós sabemos que a maior parte dos suicídios estão vindo a partir de quadros, digamos assim, de doenças mentais, né? Quando fala doenças mentais, não é só esquizofrenia, qualquer tipo de doença que mexe com o comportamento da pessoa, seja pânico, bipolar e principalmente a chamada depressão, é que estão levando esses nossos irmãos e irmãs a essa decisão equivocada, né? Agora, por que a pessoa chegou no aspecto da depressão ou dessas outras mazelas? Pode ter a causa espiritual, pode ter a influência espiritual? Pode. Mas é reconhecido que a parte física ainda está sendo a da maior incidência, tá? E parte física aqui nós estamos falando, seja deficiência nutricional, né, que gera... Porque quando a gente fala física aqui, nós estamos falando de desequilíbrio físico e químico, do corpo físico. E esse desequilíbrio ele dá por nutrição precária, por deficiência de saúde, então as patologias, seja depressão, seja que causa desequilíbrio físico que gera a pessoa tomar essa decisão, e até remédios. Tem remédios que, se não ministrado de forma equilibrada, se não fizer um controle fino das medicações, você pode gerar o cidadão um desequilíbrio químico e físico ao ponto de o suicídio ser, esse ato equivocado ser uma possibilidade que ele pensa e que ele tenta fazer. Falo isso porque tenho experiência na minha família. O meu irmão faleceu e ele estava num processo de depressão, né? E ele tentou o suicídio, e eu tenho categórico para mim que o grande equívoco dele aqui foi esse desequilíbrio físico com medicação muito mexida. Então, você vai no médico, ele dá um remédio, você vai no outro médico, ele tira aquele remédio, dá outro remédio, ele tira o remédio. Ou seja, o corpo fica naquela confusão, muitos remédios, né? A alimentação da pessoa fica decadente, que ele fica meio... Então gera tudo.
é a nutrição que não fica boa, o remédio que desequilibra, é a falta de sono equilibrado, então gera um coquetel de situações físicas que acaba desencadeando nisso, né? Ou seja, então, feito essas primeiras esclarecimentos, eu sempre vou falar dos dois tópicos, nos dois ângulos. Pelo ângulo do próximo, aquele que está próximo de uma pessoa em sofrimento, próximo digamos assim, de um suicida potencial, digamos assim, e o próprio propenso, o próprio sofredor, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar é no aspecto da emergência do pronto-socorro. Nós temos que pensar nisso. Existe um momento de que nós temos que pensar muito nessa emergência, ou seja, é o ato de evitar, de fazer a prevenção. Então, o que é fazer essa prevenção, esse evitar, que eu falo essa prevenção, para o próximo? O próximo que está verificando que um dos seus próximos está, seja com uma doença, depressão, já reconhecida, né? Seja com uma situação diferenciada, ele tem que colocar em vigilância. Então, esse propenso tem que estar em vigilância. E quando eu falo vigilância aqui, não devemos ter o prurido de ficar com aquela ideia, não é legal eu ficar vigiando, não é. Não, você está fazendo para um bem maior. Então, cabe aqui você ser, entre aspas, introvertido, intrometida, curioso, curiosa. Não importa. Tá? O ônus de você ser dessa forma é muito menor do que você simplesmente se deixar de lado e deixar as coisas correr. Então, seja intrometido, seja curioso. Então, aqui fala, né, a vigilância, as ações e aos sinais, né? Então, diante de uma pessoa que você já tem uma desconfiança, né, fique vigiante com sinais. Sinais aqui é palavras, comportamentos, ou seja, comportamentos alterados, né? Não é o normal daquela pessoa, tá? A apatia exagerada, o desinteresse exagerado pelas coisas normais que a vida tem, que a idade que ele tem fazia, que o grupo dele fazia, que a família fazia, é sinais para você ficar atento. Vou falar aqui rapidamente uma história. Eu trabalho no Movimento Espírita de Diadema, e um belo dia eu administro a página no Facebook, não sei se eu falei isso para você aqui ainda, mas um belo dia uma moça me passou uma mensagem: eu estou precisando de uma casa espírita hoje, porque eu não estou legal e tal. Aí eu peguei, falei para ela que a casa X funcionava tal dia, e que naquele dia funcionava a casa que eu ia. Mas por questões de ética, eu falei: puxa vida, não vou ficar indicando a minha casa, porque já tem outras casas. Eu falei: olha, se quiser, tem a casa minha, então. Aí eu peguei, estava com o celular, ela me deu o nome dela, eu entrei na página dela. Quando eu olhei na página dela, sinceramente, a foto da página dela era uma pessoa com a cabeça dentro da perna. Assim. Na hora eu falei: isso aqui é um sinal. Essa pessoa não está bem. Então ela vai ter que ir na casa espírita hoje. Eu vou pegar essa pessoa, eu vou arrebatar ela. Aí eu falei para ela assim: você faz o seguinte, me liga no meu telefone. Ela me ligou. Aí eu conversei com ela, ela explicou todo o caso dela. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, eu quero te ver hoje. Falei algumas coisinhas, falei: eu quero te conhecer, para a gente conversar melhor. Vai na casa que eu fui, dei o endereço, falei: você pega o Uber aí, vai. E foi. Conversamos, ela fez uma orientação, fez um tratamento, em seguida ela frequentou lá, foi na semana que vem, e ou seja, eu consegui, de certa forma, digamos, tirar ela da beira do precipício, né? E aí eu fiz todo um encaminhamento de tratamento, de palestra, todo um encaminhamento para soluções da vida cotidiana, que também estava empenhando esse processo. Ou seja, é esse olhar, a gente tem que estar atento a esses sinais, a essas palavras. Eu não aguento mais, estou cansado, né? A vida não tem graça. Qualquer palavra que tem um tom de finalístico, de negativo ao extremo, vá atrás, chama essa pessoa para conversar, né? Com carinho, né? Chama e fica atento, né? Os cuidados, é aquele velho cuidado de sempre, cuidados médicos. Não devemos ter preconceito de psiquiatra, de psicólogo, não. São médicos, são profissionais, né, que, salvo pequenas exceções, são profissionais bem intencionados. Estão ali para ajudar.
E como eu falo do desequilíbrio físico e químico, tem remédio psiquiátrico que é fundamental para isso. Não basta um psicólogo, porque se a questão é física, é desequilíbrio físico e químico, o psicólogo pode estar ajudando, mas está faltando esse equilíbrio físico. Então você vai achar que está faltando com o psicólogo e está faltando com o psiquiatra. Então o ideal é ter esse conjunto. Esses dois profissionais trabalhando junto, para um trabalhar um lado, um trabalhar o outro, né? Questão da alimentação, questão do sono e do descanso, né? Está sempre procurando incentivar esse nosso próximo a uma alimentação saudável, né? Então, da mesma forma que eu falei da intromissão do vigiar, você pode intrometer também no sugerir alimentação, no fazer uma alimentação mais nutritiva, né? No incentivar ele a dormir mais cedo, dormir mais tarde, não se preocupar com isso, com aquilo, ou seja, para que esse irmão se descanse. E o lazer, né? Lazer e diversão é você também buscar a promoção desse lazer, dessa diversão desse irmão, o possível, né? O negociado, né? E principalmente uma coisa importante, o compartilhado. Porque se você chegar para uma pessoa que está nesse processo de desânimo, de depressão, você falar, fulano, você tem que sair, você tem que se divertir. Tem cinema ali, estreou o filme tal, tem um parque de diversão ali, tem um circo. Ele não vai, porque ele não tem energia para isso, ele não tem motivação. Então você precisa literalmente pegar na mão. E pegar na mão, sabe aquela história que a gente fala que a caridade tem que ser anônima, a pessoa não pode nem perceber que você está fazendo caridade? Com esse irmão você vai fazer a mesma coisa. Você tem que dizer para ele que na realidade você não está fazendo de tudo para ele ir por ele. Ele está indo também para te acompanhar. Cria um jeitinho psicológico para falar assim, olha, não é que eu queira que você precisa, não, vamos lá que eu quero ir, eu não quero ir sozinho, vamos lá comigo. E de repente, nesse dia, nesse lazer, ele vai se sentindo mais acolhido, sentindo um prazer maior, um despertar de alguma coisa positiva, né? Porque os ambientes de lazer, diversão, nós sabemos que a vibração é boa, né? Então pode estar ajudando, né? Falei da parte física, né, desses cuidados, mas nós temos também que ter cuidado nessa parte espiritual, né? Então, as partes espiritual também, nós temos que estar buscando falar sobre ele, sobre essas questões da doutrina, as questões das crenças, das fé, das verdades, mas eu volto a falar para você, sempre da forma possível e da forma geral. Porque não adianta a gente querer falar para uma pessoa depressiva coisas muito profundas, coisas muito definitivas, coisa muito definitiva para uma doutrina ou para outra. Fala no âmbito geral, fala de Deus, fala do bem, fala do amor, fala dessas noções que estão por aí, na mente de todo mundo, sejam ateus, sejam espírita, católico, evangélico. Então, como a gente não sabe qual é o irmão, né, naquele momento da depressão, então vamos falar de forma genérica, buscar resgatar esses valores, digamos assim, do bem, de forma assim, bem geral, para que ele não se sinta muito vigiado na particularidade dele. Então, essa emergência nós temos que fazer, porque a coisa realmente está difícil. Agora, falando sobre a doutrina espírita, né, especificamente, que nós precisamos falar sobre ela, né? A doutrina espírita, ela trata, eu separei aqui 3 questões rapidamente, que fala basicamente sobre esse ato equivocado. A 943 fala assim, olha, de onde vem o desgosto da vida? Eu vou citar aqui as causas, depois eu volto a falar sobre ela. Ele fala assim, sobre o que causa o desgosto da vida, que gera essas possibilidades. A ociosidade, a falta de fé e a saciedade, ou seja, não precisar de mais nada, estou completo. O 944 fala assim, nós temos o direito de dispor da nossa vida? E a resposta é categórica, não. Tem um ditado que quem não pode o mínimo, não pode o máximo. E a ideia aqui é, nós somos criaturas. Quem é o Criador?
Quem te deu a vida? Foi Deus. Então, se Ele deu a vida para você, é só Ele pode tirar. Porque Ele sabe o momento certo, o momento exato, o momento bom. E quando fala tirar a vida, aqui não é nem tirar a vida, é tirar você de uma situação para outra, é tirar você de uma vida para outra. Agora, quando o cidadão aqui faz esse ato equivocado, é como se ele estivesse realmente querendo sair da vida. Ele não está pensando nessas ideias que a gente tem de vida eterna, ele está querendo sair da vida. Só que ele não pode fazer, pela doutrina não pode fazer isso porque ele não tem, entre aspas, a propriedade, marcas e patentes sobre a vida. Tem que deixar que o Criador faça isso, né? E aqui é interessante também a questão 957, que ele fala assim, as consequências após o ato, né? Ele faz após o ato. Eu vou voltar lá na primeira, que ele fala assim, ó, de onde vem o desgosto pela vida? Ociosidade, né? Quando ele fala ociosidade aqui, a gente sempre pensa no labor físico, né? Então, se eu estou martelando, eu não estou ocioso. Tá? Mas, às vezes, só o labor físico não é suficiente. Nós temos que controlar a ociosidade nossa, seja no labor físico, que ele ocupa uma boa parte do tempo, mas do labor mental. Então, o que é ocioso mental? É o cidadão que não reflete sobre as coisas que vai acontecer na vida. Ou seja, ele vai seguindo o instinto, o turbilhão da vida. Ele vai reagindo, simplesmente, ele não reflete. Ele vai deixando a inferioridade dele, o instinto, então ele briga, ele discute, ele agride, ele isso, aquilo outro e tal. E isso causa um verdadeiro agitamento interno que desarmoniza, né? Então causa um desgosto. Porque como o mundo ele é cheio de... Nós estamos num mundo imperfeito, um mundo de provas e expiações. Um mundo onde, entre aspas, os desejos, os objetivos pessoais às vezes são frustrados. Nós criamos muita expectativa, como se o mundo fosse planejado para nós. Só que ao longo do mundo vai tendo frustrações. Então, se você não faz uma reflexão, né, não se ocupa de refletir o porquê, qual é a naturalidade disso, por que acontecem essas frustrações, esses empecilhos, essas dificuldades, realmente você vai ficar numa ociosidade mental que gera esse desgosto, essa revolta que pode se encaminhar. A falta de fé, aqui eu falo, falta de fé sem base. Tá? Porque nós falamos na doutrina que existe a fé cega e a fé raciocinada. Você pergunta para 100% das pessoas, todo mundo vai falar claro. Você acredita em Deus? Claro. Claro. Mas essa fé que muitos classificam aí, é aquela fé do interesse. Né? É aquela fé, eu tenho fé porque eu quero isso, porque eu já obtive isso. A fé dele é uma fé em coisas que já aconteceram, coisas que ele espera que aconteça para o mundinho dele. Seja um trabalho, seja uma cura, não importa. Essa é uma fé sem razão. É uma fé que acha que Deus está aqui para resolver todos os problemas, que Jesus está aqui para resolver todos os problemas, que nós, por orarmos, por dizer que tem fé, nós vamos conseguir tudo do bom e do melhor. Na doutrina nós sabemos que não é por aí. Nós temos uma lei de causa e efeito, né, onde tudo que nós temos hoje foi fruto dos nossos atos do passado, e nós temos também a lei do merecimento. Quer dizer, planta, você colhe. Planta, o que você plantar, você vai colher. Então não é por aí que nós devemos fazer, quer dizer, não devemos estar com essa fé tão rasa. Então a nossa fé, da mesma forma que eu falo da ociosidade de reflexão, a nossa fé ela tem que ser lógica. Ela tem que ser ampla, ela não pode ser uma fé só para mim. Eu acredito em Deus porque Ele me fez. Não, eu acredito em Deus porque Ele é magnânimo, Ele é absolutamente bom, justo e magnânimo com todos. Inclusive com esse meu irmão aí, criminoso, esse meu irmão que me calunia, Deus é magnânimo com eles também. E essa magnitude é tão grande que ela é tão ampla que ela se farta a todos, inclusive para mim. Então se eu ter essa fé, eu vou me sair desses desgostos da vida, né? E a saciedade, semelhante àquela coisa da ociosidade, é a ociosidade ao contrário.
Quer dizer, a partir do momento que você não tem objetivo, que você tem saciedade, você fica sem projetos, sem sonhos, né? E sem sonhos, você às vezes não tem ação, porque tudo, a gente fala que tudo nasce num plasmar, de uma mentalização. Então tudo você mentaliza primeiro, e aí você sonha, deseja e vai lá e faz. Então se você não tem nada para fazer, isso gera um desânimo. Tanto é que você vai ver, vocês vão ver no final aqui eu vou falar algumas coisinhas, mas você vê, então a doutrina, e aí ela fala desse que nós não temos o direito de pôr, e nas consequências, que isso aqui é interessante, né? Geralmente o cidadão que não tem esse conhecimento da doutrina, ele acha que estou em sofrimento, e é um sofrimento agudo mesmo. As pessoas relatam até como se fosse uma questão de falta de ar mesmo. Fica parecendo que o ato em si é como se fosse um ato, eu preciso fazer esse ato, senão eu não respiro. Né? É um ato, é um grau de ansiedade, né? Muito forte. Então a gente tem que entender que realmente é grandioso isso aí. E a pessoa acha que ele fazendo isso, ele vai, tudo bem, eu vou sair daquela situação de desconforto, o ar vai voltar para mim, né? Só que a doutrina fala que não. Porque como nós acreditamos que a vida continua, a vida é eterna, você simplesmente faz uma passagem, você fecha o olho daqui e abre aqui, e quando você abre esse olho aqui, aí o que vem as causas? Desapontamento. Eu senti agonia. Ela está aqui. Eu estava com falta de ar. Estou com falta de ar. Aí eu me desesperei porque tinha uma tal situação de vida que me causava. Mas eu continuo ligado a ela. Eu continuo pensando nela. Eu estou lá reclamando da meu adverso, eu estou criticando ele, eu estou chateado com o que ele está fazendo, o que está deixando de fazer. Continuo ligado. Né? Existe aquela história, pode parecer macabra, né? Mas a gente acaba acompanhando até a nossa decomposição física, que quando a gente não consegue desplacar da matéria, nós não desplacamos nem da matéria situação aqui e não desplacamos da matéria nossa, porque nós continuamos ali, não nos desprendemos, né? E você acaba ganhando com isso, né? Débitos maiores, né? Porque você, só relembrando, quando nós viemos aqui na Terra, nós fizemos um planejamento reencarnatório. Esse planejamento, em geral, é mais feito ao nosso bel prazer, nossa vontade, do que a imposição. Porque a lógica, a justiça divina não vai impor a nós mais do que sabe que nós podemos cumprir. Por exemplo, o jugo é leve e o fardo é suave. Então, sempre é um fardo extremo que nós podemos carregar, que nós podemos executar. E, geralmente, ele vem até essa programação, vem aquém do que nós achamos que podemos. Porque só lembrando que nós ainda somos orgulhosos, vaidosos, né? Então a gente acaba achando que nós podemos voltar aqui na Terra fazendo 1000 coisas. Ele fala, não precisa de tudo isso. Menos. Quando pensa que não aqui. Então, se ele deu isso aqui, esse fardinho para você, nós temos condição de estar realizando, né? Então, quando a gente comete esse ato equivocado, nós estamos descumprindo o que nós combinamos. Fizemos uma pequena programação, e uma dessas programações você vai ter situações de prova, você vai ter dificuldades de várias espécies, você vai ter frustração, você vai ter isso, você vai ter aquilo, mas você vai poder passar por ela com fé raciocinada, com o desenvolvimento das virtudes, com amor, paciência, com carinho. Você vai conseguir. E eu não consegui, eu cometi um ato equivocado. Então você acaba adquirindo para a próxima, olha, na próxima você já tem essa aqui, ó. Já não ela não vai para o fim da fila, você já tem a provinha. O que você não fez, o que você fez de errado, já entra aqui nas pendências. Já não ticou. Você vai ter que voltar com ela. Então, o resultado, aquela escape daquelas situações que você achou que tinha, veio de engano. Não teve no plano espiritual, que você continua transitando com ela,
E na próxima encarnação você vai voltar com essa demanda de novo. Porque enquanto você não fazer aquela lição, você não passa para o próximo ponto, porque você não tem condição para isso. Né? Então, a parte de emergência, a parte da doutrina. Eu vou finalmente falar sobre a questão da valorização da vida, que é o verdadeiro antídoto. Né? Que é com isso que nós vamos fazer com que tanto nós, como propenso, como o nosso próximo propenso, consiga fazer essa questão de evitar. Né? Então, sobre a valorização da vida, eu fiz algumas perguntas aqui. Me permita perguntar e responder, até para agilizar o nosso processo aqui. Eu perguntei assim: a vida vivida, operada nesse planeta por nós, é perfeita? Resposta: não. Se alguém tiver uma resposta diferente dessa, depois podemos conversar. Tá? E eu já me ponho aqui à disposição para conversar depois sobre qualquer coisa que vocês notarem que tenha uma certa incoerência. Para alguém, existe essa vida? Nós vamos categoricamente falar: não. Porque se formos apurar diante daquelas pessoas que nós achamos que são felizes, por N razões, né? Por ter beleza, por ter poder, por ter riqueza, por ter isso, fama, né? Se você for, todas elas vão ter os momentos de desgosto, momentos de frustração, momentos esses que geram verdadeiras situações de ato equivocado, como nós já sabemos de várias pessoas da nossa alta consideração, vamos dizer assim, de alegria, de poder, de dinheiro, que acabou cometendo esse ato em negócio. Ou seja, então não existe, é um ponto. Né? A felicidade existe? Aí vem categoricamente, sim. Essa ideia de a felicidade é do futuro, a felicidade mais absoluta do futuro, mas existe uma felicidade aqui, sim. Né? Por quê? Agora, quando a gente pergunta assim, existe um modelo de felicidade, existem condições objetivas específicas para a felicidade? Existe uma receita de bolo para a felicidade? A resposta é não, porque volta a repetir. Se a gente fosse fazer uma receita de bolo, criar uma característica para a felicidade, a gente fala, não, será feliz o espírito humano encarnado que for belo, que for poderoso, que tiver riqueza, não tiver dificuldades nenhuma. Mas você lembra que nós falamos lá que uma das causas do desgosto da vida é essa saciedade? Né? Pergunta para uma pessoa muito bonita se ela não se incomoda com o assédio. Pergunta para uma pessoa muito rica se ela não se incomoda com tantos interesses que vêm até ela e dúvida que ela tem o quanto as pessoas são honestas com ela ou estão em busca do dinheiro dele. Né? As pessoas que têm poder, será que eles se sentem protegidos diante dos, entre aspas, puxa-sacos, como diz na linguagem popular, que está sempre enaltecendo o poder dele? É certeza que esses irmãos, sejam ricos, sejam poderosos, continuam tendo as mesmas mazelas que nós temos. Essa ideia de felicidade, no modo, não existe. O que existe é que a felicidade é pessoal, é particular. E essa felicidade que eu digo aqui, que tem sim, ele está de acordo de uma medida, de uma necessidade e de um merecimento. Ninguém vai ser feliz mais do que precisa, nem ser feliz mais do que merece, porque nós estamos num planeta de prova e expiação. E aí eu poderia perguntar para os irmãos, será que nas situações que eu vou citar aqui, não existem felicidades? Será que na nossa família, na convivência da família, não há felicidades? Seja com momentos, seja com entes da família? Eu acredito que sim. Com os amigos, com o companheiro e com a companheira, com filhos, com o trabalho. Né? Será que com o sustento material que nós podemos ter, digamos assim, os bens materiais, com o lazer, com a diversão, posso dizer que em todos esses pontos que eu listei aqui, existe felicidade, sim. Só que o problema é o seguinte, essa felicidade que tem, como ela é especial, sutil, ela tem que ter, você tem que ter percepção para percebê-la. Porque se a sua percepção, da mesma forma que eu falo, que a gente tem que falar de uma questão ampla, para não ferir a suscetibilidade do sofredor, se você quiser uma felicidade ampla, que a gente não sabe nem como dimensionar,
O que é felicidade ampla? Não sei. É sorrir o dia inteiro? Não. É ter um monte de... Não. Ou seja, nós não sabemos o que é essa felicidade absoluta, porque nós não temos ainda a capacidade de percebê-la, nem de senti-la. Então, se eu não tenho capacidade de sentir uma felicidade enorme, grandona, deixa eu voltar meu poder para assimilar essas felicidades pequenas. É ao conversar com a minha mãe, quando eu volto à faculdade, e estou jantando e tomando café e leite, estou lá, nós estamos conversando e falando de várias coisas, É felicidade você estar ali naquele momento. É felicidade você conversar com seu parceiro, é felicidade você brincar com seus filhos, com seus netos, é felicidade você fazer feira. Desde que você esteja propenso a fazer feira com amor, com carinho, buscando essa felicidade. Agora, se você vai já de bicudo, contrariado, vai lá amor na feira, vai contrariado, você não vai encontrar felicidade na feira. Você vai achar tudo caro, feio e está demorando demais. Mas você ficar livre, você vai encontrar pessoas amigas. Não tem lugar melhor que feira, você encontra as pessoas agradadas. Puxa vida, foi bom ter vindo na feira, tá vendo? Você não queria vir, encontrou um amigo, já ficou feliz. Você vê situações na feira que te agradam, porque você se colocou em posição. Então as felicidades estão aí. Nós só precisamos ficar atentos a elas e reconhecê-las e valorizá-las, porque elas não são poucas. É elas que nos constroem. Quem nos constrói ao longo da vida são as pequenas coisas, não é as grandes. Porque as grandes, elas vão e voltam, elas não se sustentam. As coisas grandes não se sustentam. Elas são provisórias. O time pode chegar no primeiro lugar no campeonato. Ele sustenta quanto tempo? Ele vai cair. Talvez caia até para a Série B. Então, a gente tem que se contentar, e eu louvo, as pessoas conseguem fazer isso. Só para ficar na esfera do futebol, nós temos um clube aqui de São Paulo chamado Juventus, que ele não ganha nada, está lá na quarta série, sei lá o quê. Só que ele tem uma plateia lá, uma torcida organizada, que vai em todos os jogos dele e vibra pelo lance, pelo gol, pela vitória e pela derrota. Né? Ou seja, fizeram-se uma fraternidade lá que eles vão lá para se alegrar. Eles gostam da cor do Juventus, da convivência do Juventus, então para eles gostam de futebol. Então eles estão lá para ver futebol. Se vai perder, se vai ganhar, olha que beleza. Eu estou admirando, estou gostando de uma coisa, não por uma coisa grandiosa, uma coisa pequena. É o passe, é o drible, é o chute, é o cabeceio, ou seja, coisas pequenas. Então, a felicidade existe. Tá? Alguém um dia falou para mim assim, terminando, vai ter que ser aí. Então, gente, tinha mais algumas coisas para falar. Pode falar isso aí que você fala, por favor. Assim, então eu estou falando isso, valorização da vida. Tá. Eu vou aqui para o final, que já dá para finalizar. Então, finalmente eu gostaria de falar assim, agora eu gostaria de fazer uma exclamação de incentivo para essas duas classes, né? Eu pensei que ia dar para falar tudo, mas realmente não deu. Para o que sofre e para o que está próximo. Né? Então, para o que está próximo, né, além daquele cuidado que eu falei, daquela curiosidade, daquela bibliotice que eu falei, objetiva, prática, né, nós temos que tomar cuidado com o jeito da gente lidar com esse irmão. Tá? Então, eu classifico aqui, olha, não cobre, que não adianta você cobrar dele grandes passos, grandes transformações, porque tudo vai acontecer de forma muito sutil. E você tem que estar propenso ali para estar ajudando, para estar colaborando. Cobrança agora não resolve, só incomoda. Tá? Não critique, não compare. Cada um é cada um. A sua dor é a maior dor do mundo. Você cortou o dedinho, eu estou com o braço cortado, e eu acho que a minha dor é maior que a sua. Não. A sua dor, para você, é mais que a minha. Então, respeite isso. A dor de cada um é o que conta. Né? Então, a gente... E tem até um ditado que fala aí, que fala assim, a gente tem mania de falar assim, eu sei a dor que você está sentindo. Você não sabe. Porque a dor é pessoal. A valorização é pessoal. Você pode dizer para ele assim, olha, eu até imagino,
Eu estou sendo categórico, eu até imagino, mas eu sei que talvez sua dor seja até maior. Sua dor é até maior. O que eu imagino, eu já me sinto condoído. Imagino o que você sente. Isso aí é o que a gente chama de acolher. Você está falando para o cara, eu reconheço que você tem uma dor, eu reconheço que você... E agora eu quero te acolher, quero te ajudar. Né? Exemplifique e faça junto. Né? Então, aquilo que você sente, que aquele irmão está carente de executar para o seu bem, se você tiver a oportunidade de fazer, faça. E, na medida possível, faça junto. Chame esse amigo para fazer junto. Daquela forma lá, disfarçada. Às vezes você chama e ele fala, não. Mas talvez se você criar um mecanismo, uma chantaginha aí, quem sabe ele vai. Né? E essas distrações são muito positivas. Busque ajuda, que é aquela história do médico, do material, do espiritual. Ore e vibre, muito importante. Tá? Porque, como nós não sabemos quais são as causas, objetivamente, e as causas podem ser complementares, material, espiritual, nós precisamos orar por esse irmão. Pedir que o mentor dele se aproxime, que ele se fortaleça, para que ele possa captar a vibração do mentor, para que o mentor possa acolher e confortar ele. Né? Para que ele possa receber energias que desviem o pensamento da negatividade, que afaste as influências negativas espirituais, para que ele possa recobrar um pouco de energia. Né? E manter, o que a gente chama, como eu estou falando em orar e vibrar com fé, confiar na justiça divina. Então, o caminho, confia que vai acontecer coisas boas. Tá? Não importa. Agora, e com esse amigo que sofre? Essa amiga que sofre? A primeira coisa que eu devia falar para eles é o seguinte: amigo, amiga, diante desse desgosto, diante dessa apatia, desse desânimo, dessa falta de objetivo, né, dessa desconexão com o mundo, não decida, não tome decisões grandes. Porque o ato equivocado é uma decisão muito grande. Ela não é pequena. O cidadão toma essa decisão, ele vai e suplanta mil coisas. Então, é uma forma de que você, não tomando decisões grandes, você não chega a esse ato. Você pode fazer outras preliminares, mas essa definitiva você não vai tomar. Então, não faça decisões altas, de forma grandiosa, nesse momento. Queria dizer para esse irmão e essa irmã que em volta dela, muitos mesmos, a ama e quer ajudar. Às vezes essa pessoa que ama e quer ajudar não sabe muito como demonstrar, como se apresentar, mas ele está lá. Basta que você permita sentir isso. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, os colegas da igreja, não importa. Muitos estão orando por você, muitos estão querendo te ajudar, muitos te amam. E muitos desses sofrerão, sentirão muito se você, eventualmente, fazer um ato daquilo. Porque da mesma forma que eu falei lá das consequências espirituais, que eu acabei me esquecendo, de dizer para esses irmãos que quando você comete esse ato equivocado, você faz aqui na matéria, muitos desses que te amam, que queriam te ajudar, infelicidades, culpas, remorsos e revoltas. Então não resolve nada, né? Então ele não precisa fazer. E busque ajudas, né? Essas ajudas aí, porque quando você busca ajuda, elas vêm. Se você acha que é difícil buscar ajuda nos próximos materiais, pensa aqui na figura do que nós chamamos de anjo guardião, mentor espiritual, anjo de guarda. Acredite que perto de você tem um emissário de Deus, tem um enviado de Jesus, e ele está com você 24 horas por dia, pronto para te ajudar a entender o que você não está entendendo, a se aliviar do desconforto que você tem, de afastar pensamentos negativos e de conduzir a uma certa normalidade. Agora, precisa que você faça, peça isso. Então peça, estou sentindo uma dificuldade, peça essa ajuda. E essa ajuda virá. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.